Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto em umas condições que mexem bastante com a gente. Tontura, zumbido e a famosa labirintite, né? Exatamente. E para guiar essa discussão, a gente está se baseando nos trechos de um artigo. O título é Tontura, Zumbido e Labirintite. O que o biomagnetismo medicinal pode fazer por você. Isso. Então, o nosso plano aqui é tentar entender melhor o que é mesmo a labirintite, sabe? Como a medicina que a gente mais conhece trata isso. E aí explorar o que esse artigo propõe sobre o biomagnetismo medicinal como uma alternativa, ou melhor, um complemento. Sempre olhando para o que o texto diz, claro. E não é pouca coisa, né? Porque esses sintomas tipo vertigem, zumbido, nossa, podem atrapalhar muito o dia a dia. Então é natural que as pessoas busquem entender, né? Buscar outras formas de alívio. Com certeza. Bom, então vamos lá. Para começar a organizar as ideias. O que o artigo que a gente leu define como labirintite, afinal? Olha, de forma bem direta, o texto fala que é uma inflamação do labirinto. E o labirinto, bom, ele é descrito como uma estrutura bem complexa que fica lá dentro do ouvido interno. Ouvido interno, essa parte pequena, mas parece que, uau, super importante. Você pode detalhar um pouco mais o que essa estrutura faz, segundo o texto? Claro. O material que a gente viu destaca duas funções-chave do labirinto. Uma é a audição, que acontece por causa de uma parte chamada cóclea, tá? Certo, a cóclea para ouvir. Isso. E a outra função é o nosso equilíbrio, que fica por conta dos canais semicirculares. Ou seja, é fundamental tanto para a gente ouvir o mundo, quanto para a gente se manter de pé, se orientar no espaço. Nossa, que interessante como audição e equilíbrio estão ali juntinhos nessa estrutura tão pequena. E quando inflama, quais são os sinais que o artigo liga à labirintite? Então, sintomas mais comuns que o artigo cita são, primeiro, a vertigem, aquela sensação horrível, né? De que tudo está girando ou que a gente está girando. Sei. Depois o zumbido no ouvido, que também chamam de tinnitus. Pode ter também uma perda auditiva às vezes. Ah, pode afetar a audição mesmo? Pode. E náusea também é comum. E em casos mais fortes, a pessoa pode ter até dificuldade para andar direito, sabe? Perder o equilíbrio mesmo. É um combo de sintomas que deve impactar demais a vida da pessoa. Demais. E tem um ponto importante que o material levanta. Por causa desses sintomas, às vezes a labirintite pode ser confundida com outras coisas, né? Tipo o quê? O texto fala de outras disfunções do sistema de equilíbrio, o sistema vestibular ou até problemas neurológicos mesmo. Por isso é tão importante ter um diagnóstico certinho. Entendi. Faz todo sentido. E você mencionou que o labirinto ajuda a gente a ficar em pé, no equilíbrio. Como ele faz isso exatamente? Qual é o mecanismo que o texto descreve? O labirinto, ele é tipo uma peça central do nosso sistema vestibular. Ele funciona como um sensor super avançado que detecta a posição da nossa cabeça, os movimentos dela. A fonte explica que ele fica mandando sinais elétricos para o cérebro o tempo todo, avisando se a gente está parado, andando, inclinando a cabeça, virando. É como se fosse o nosso giroscópio interno, sabe? E na labirintite, essa comunicação aí, ela falha? Acho que é uma boa forma de dizer. Quando tem essa inflamação ou uma infecção ali no labirinto, né, como o artigo descreve, esses sinais elétricos podem ficar meio distorcidos, sabe? Ou inconsistentes. Ou pior, eles podem entrar em conflito com o que os nossos outros sentidos estão dizendo para o cérebro, tipo a visão. O artigo sugere que é justamente esse conflito, essa bagunça de informação sensorial que causa a vertigem forte e os outros sintomas. O cérebro recebe mensagens que não batem, né, e fica perdido, digamos assim. Nossa, que explicação boa para uma sensação tão esquisita. Tá, e amansando um pouco. O que o material diz sobre as causas? O que leva a essa inflamação lá no labirinto? O artigo lista algumas causas principais, sim. As infecções por vírus parecem ser um gatilho bem comum. O texto até cita alguns nomes: herpes simplex, o vírus da cachumba, o Epstein-Barr, que é o da mononucleose, né? O EBV. Isso, EBV. E também o citomegalovírus. São vírus até que comuns, né, na população. O texto explica por que eles iriam afetar justo o ouvido interno.
Olha, o texto não entra nesse detalhe do mecanismo específico de cada vírus, mas ele os coloca como causas infecciosas conhecidas que podem sim levar à inflamação do labirinto. Ok. E além dos vírus, as bactérias também são mencionadas como possíveis causas. O texto dá exemplos como otite média, que é a infecção no ouvido médio, né, antes do interno, Certo. mastoidite, que é uma infecção naquele osso atrás da orelha, e até meningite, em casos mais raros, claro. E fora as infecções, tem outras condições que o artigo associa? Tem sim. O artigo também conecta a labirintite com doenças autoimunes e neurológicas. Ele cita lúpus, esclerose múltipla, AVC, o acidente vascular cerebral. Nossa! E também a doença de Meniere, que já é uma outra condição específica do ouvido interno, com sintomas bem parecidos. Caramba, parece que o labirinto é meio sensível a várias coisas que acontecem no corpo. Parece que sim. E tem outro ponto que o material destaca, que são os fatores que podem agravar, sabe? Condições emocionais, tipo estresse muito alto, ansiedade. Ah, o emocional pega aí também. Pega. E até fatores ambientais, que o texto não especifica quais, mas diz que podem piorar o quadro ou a intensidade dos sintomas para quem já tem a condição. Sugere uma ligação, né, entre o físico e o emocional. Entendi essa lógica que o artigo apresenta. E aí, nesse cenário todo, como que a medicina, digamos a convencional, a que a maioria conhece, costuma lidar com a labirintite, segundo o que a gente leu? Bom, a abordagem convencional, pelo que o artigo descreve, começa pelo diagnóstico, claro. Para entender a causa e confirmar se é labirintite mesmo, usam alguns métodos. O texto fala de testes vestibulares. Que são para avaliar o equilíbrio, né? Exato, para avaliar a função do equilíbrio. Também exames de imagem, tipo ressonância magnética ou tomografia. Isso ajuda a ver as estruturas lá do ouvido, do cérebro, para descartar outras coisas, né? Como tumores ou um AVC. Certo. E também a audiometria, que é aquele exame para medir como está a audição, se teve alguma perda. E depois do diagnóstico, qual o tratamento convencional que o artigo menciona? O tratamento vai depender muito da causa e da gravidade, né? Mas o material aponta algumas coisas gerais, como repouso, que é super importante nas crises de tontura. E medicamentos, podem usar antieméticos para controlar o enjoo, o vômito. Corticosteroides também são citados para tentar diminuir a inflamação lá no labirinto. E claro, se a causa for bactéria, aí entram os antibióticos. E além de controlar a crise assim, com repouso, remédio, tem algo para recuperação a longo prazo? Alguma coisa que o texto fale? Fala sim. O artigo menciona a reabilitação vestibular. Ah, tipo uma fisioterapia? Isso, é descrita como um tipo específico de fisioterapia. É focada em exercícios para ajudar o cérebro a se readaptar, digamos. O objetivo é treinar o cérebro para ele compensar os sinais errados que estão vindo do labirinto doente, sabe? Usando melhor as informações dos outros sentidos, tipo a visão, a percepção do corpo no espaço. Entendi. Para melhorar o equilíbrio no dia a dia. Exatamente. Para diminuir a tontura no cotidiano. Ok. Essa foi a visão da abordagem convencional, segundo o texto. Mas aí o material traz essa outra perspectiva, né? A do biomagnetismo medicinal. Como é que a fonte descreve essa técnica e como ela se aplicaria para esses casos de labirintite, zumbido, tontura? Bom, o biomagnetismo medicinal ele é apresentado no artigo como uma técnica terapêutica complementar, focada no equilíbrio do organismo. A ideia central, pelo que a fonte diz, é que essa prática tenta achar e neutralizar desequilíbrios de pH. pH, tipo acidez e alcalinidade. Isso, exatamente, em pontos específicos do corpo. A teoria por trás, segundo o texto, é que esses desequilíbrios de pH poderiam criar um ambiente ruim que favorece a disfunção das células ou até a multiplicação de micróbios que causam doenças. Que interessante essa ideia de focar no pH e como seria feita essa neutralização na prática. O artigo explica? Define como 2 pontos específicos no corpo que teriam polaridades magnéticas opostas, uma norte e uma sul. A técnica seria aplicar ímãs de média intensidade
nesses pontos por um tempo. Ímãs, aplicados em pontos específicos para reequilibrar o pH. E qual seria o objetivo final disso, segundo o material? Qual o propósito terapêutico? Olha, de acordo com a fonte, o objetivo seria diminuir o que o texto chama de entropia celular. A gente pode entender isso como uma tentativa de reduzir a desordem, o caos ali na célula, sabe? E com isso, favorecer a capacidade do corpo de se autorregular, de se recuperar. A proposta é que, corrigindo esses supostos desequilíbrios de pH nesses pontos, se ajudaria na recuperação bioenergética e também otimizaria a função do sistema imune, ajudando o corpo a lidar com a causa do problema lá na raiz. Entendi o conceito que eles apresentam. E como essa ideia de reequilibrar o pH com ímãs se ligaria especificamente aos sintomas da labirintite? A tontura, o zumbido... O artigo faz essa conexão? Faz sim. Ele lista uma série desses pares biomagnéticos que, dentro dessa abordagem, estariam ligados a desequilíbrios que poderiam causar ou piorar a labirintite e os sintomas dela. Ah, então tem pares específicos para isso. Tem. A ideia que fica implícita é que, aplicando os ímãs nesses pares específicos, teria um impacto direto nos fatores, sejam eles micróbios ou inflamação, ligados ao pH alterado nesses pontos que estariam causando a tontura, o zumbido, o desequilíbrio. E que tipo de pontos são esses? Onde ficam, mais ou menos? O artigo é bem detalhado, mas para dar uma ideia geral, são pontos em várias áreas da cabeça. Por exemplo, tem pares que ligam um lado ao outro da cabeça, tipo nos parietais, ou nos mastoides que ficam atrás da orelha. Ok. Tem pontos na região da testa, como o antecorno, pontos perto da orelha, os pré-auriculares, e até pares que envolvem estruturas mais internas, ligadas ao controle neurológico, vascular, lá na base do cérebro, sabe? Como o bulbo raquidiano, o cerebelo, o polígono de Willis. Entendi. A fonte sugere que cada par desses estaria ligado a um desequilíbrio específico que seria relevante para a condição da labirintite. Então a proposta é bem focada em pontos na cabeça e pescoço mesmo. O que chama atenção aí, segundo a fonte, é essa ideia de que um desequilíbrio que parece bioquímico, né, o pH, em lugares tão específicos, poderia ser a causa de sintomas tão concretos como a vertigem ou o zumbido. Exato. É uma visão diferente do foco da medicina convencional, que olha mais para inflamação ou para falha nos sinais nervosos, embora, teoricamente, tudo possa estar ligado, né? Sem dúvida. E qual a lógica que a fonte apresenta para conectar o pH nesses pontos com os sintomas da labirintite? Tem uma explicação mais detalhada? Olha, o artigo não entra num detalhe profundo do mecanismo fisiopatológico para cada par, mas a ideia geral que ele apresenta é que um pH alterado num ponto específico cria um ambiente bioenergético, eles chamam, que pode, por um lado, facilitar a vida de certos micróbios, vírus, bactérias, fungos. Ah, entendi. E, por outro lado, pode prejudicar o funcionamento normal das células daquele tecido. No caso da labirintite, aplicar os pares específicos visaria, segundo a técnica, neutralizar esses pontos de pH alterado na região do ouvido, cabeça e estruturas próximas. Com isso, eliminaria o ambiente favorável para os micróbios ou para a disfunção que estaria causando sintomas de equilíbrio e audição. Entendido. Uma abordagem focada em restaurar um equilíbrio bioquímico ali, localmente, usando campos magnéticos. E com base nessa visão do material, o que se esperaria de resultado para quem busca esse tratamento? O texto descreve alguns resultados possíveis. O principal, claro, seria a redução dos sintomas que mais incomodam. Diminuir a intensidade e a frequência do zumbido, da vertigem, daquela sensação de desequilíbrio. Além de aliviar os sintomas na hora, o artigo fala de outros benefícios? Fala sim. A fonte também menciona a prevenção de novas crises. A ideia é que, ao mexer nesses desequilíbrios de base, o tratamento ajudaria a evitar que os sintomas voltassem com tudo depois. Interessante. E de forma mais geral, o texto até sugere uma possível melhora na audição para quem teve perda por causa da labirintite.
E como resultado de tudo isso, claro, uma melhora na qualidade de vida da pessoa. E como essa abordagem se coloca em relação à medicina convencional, que a gente falou antes? É para substituir? Não. O material deixa bem claro que o biomagnetismo medicinal é posicionado como uma terapia complementar e integrativa. Ah, complementar. Isso. Ou seja, na visão que o artigo apresenta, não é para substituir o tratamento médico convencional, mas para ser usado junto, como um apoio a mais. E um ponto que o texto destaca como vantagem é não ter os efeitos colaterais dos remédios, né? Já que a intervenção é com os ímãs. Compreendido. É um complemento. E parece que a abordagem vai além de só aplicar os ímãs, né? O material fala de outros cuidados juntos. O que mais estaria nessa visão integrativa? Exatamente. A fonte reforça muito a importância de combinar a aplicação dos pares biomagnéticos com outras práticas que ajudam no bem-estar geral. Tipo? O texto menciona especificamente fazer exercícios de respiração que podem ajudar a controlar o estresse e a ansiedade, que a gente viu que podem piorar a labirintite, né? Sim. A importância de dormir bem, ter um sono regular, de qualidade, e também adotar uma alimentação com propriedades anti-inflamatórias, sabe? Rica em nutrientes, que ajudariam o corpo a lutar contra a inflamação. E o texto liga essas práticas direto ao biomagnetismo? Qual a conexão que ele faz? A conexão que o material estabelece é que essas práticas ajudam a criar um ambiente no corpo mais favorável para que aquele reequilíbrio que o biomagnetismo busca seja mais eficiente, mais duradouro, sabe? Ah, tá. Como se preparasse o terreno? Isso. Elas ajudam a diminuir a inflamação geral, reduzir o estresse que pode bagunçar o sistema nervoso, hormonal, e dão os tijolos nutricionais para a célula se reparar. Então, são vistas como coisas que trabalham juntas com os ímãs, potencializando os resultados porque promovem a saúde de um jeito mais amplo. E, além do que é recomendado fazer, tem coisas para evitar também, segundo o artigo? Tem sim. O texto lista alguns itens que seria bom evitar ou diminuir, porque poderiam funcionar como gatilhos ou piorar os sintomas da labirintite. Como que, por exemplo? A lista inclui álcool e cafeína. Também evitar exposição a barulho muito alto, que pode piorar o zumbido e a sensibilidade do ouvido. Faz sentido. E também recomendam evitar estímulos visuais muito fortes ou rápidos demais, tipo luz que pisca muito, ou ambientes com muita informação visual, porque isso pode disparar ou piorar a vertigem em quem já é sensível. São dicas que parecem bem lógicas para quem sofre com esses sintomas. Focam em diminuir a sobrecarga nos sentidos e a inflamação, né? Exato. O foco combinado dessas dicas, junto com a proposta do biomagnetismo, seria então ajudar na reabilitação sensorial, fazer os sentidos trabalhar em harmonia de novo e reduzir o estresse do corpo em geral. Se a gente junta tudo que o artigo apresenta, dá para ver uma sugestão de abordagem que olha para o bem-estar de um jeito mais integrado, né? Considerando não só a tontura ou o zumbido isolado, mas o equilíbrio do organismo como um todo, bioquímico, neurológico, até emocional. Certo. Então, para a gente resumir o que a gente conversou, nós demos uma olhada na labirintite, né? Entendemos que é uma inflamação lá no ouvido interno, que afeta equilíbrio e audição. Vimos as várias causas possíveis, vírus, bactérias, problemas autoimunes, neurológicos. Isso. E vimos também a abordagem da medicina convencional, diagnóstico cuidadoso, remédios para aliviar e tratar a causa, e a tal da reabilitação vestibular para ajudar na recuperação do equilíbrio. E aí a gente mergulhou na proposta complementar do biomagnetismo medicinal, descrita na fonte que a gente analisou, que é essa técnica que usa ímãs em pares de pontos específicos para, segundo a teoria deles, buscar um reequilíbrio do pH do corpo nesses locais. Com a expectativa, segundo o material, de reduzir sintomas como vertigem e zumbido, prevenir novas crises e melhorar a qualidade de vida no geral. E a gente fechou falando da importância que o próprio texto ressalta daqueles cuidados integrativos que podem ajudar em qualquer abordagem, né? Alimentação anti-inflamatória, dormir bem, controlar o estresse e ficar ligado para evitar os gatilhos conhecidos, álcool, cafeína, excesso de estímulos. A discussão sobre o biomagnetismo, da forma como a fonte apresenta, coloca ele como um caminho complementar interessante. O foco é nesse conceito de reequilíbrio bioenergético, bioquímico,
A ideia principal é criar um ambiente interno menos favorável para inflamação crônica, para micróbios se proliferarem, o que, teoricamente, ajudaria a resolver os sintomas da labirintite. Isso realmente levanta uma questão interessante, né? Sobre as diferentes filosofias, as diferentes ferramentas que existem para a gente buscar o equilíbrio do corpo, para promover o bem-estar. Algumas focam mais no sintoma, outras nos mecanismos por trás, outras no estilo de vida. Exatamente. Abre uma janela para a gente pensar em como essas diferentes abordagens podem, quem sabe, se complementar. Olhar para a saúde humana como um sistema complexo, né? Tudo interligado. E isso me deixa com um último pensamento aqui, para a gente refletir. Considerando essa ligação tão intrincada que o material destaca entre o nosso equilíbrio físico, que o labirinto simboliza bem, a nossa audição e até o nosso estado emocional, bioquímico, fica a pergunta, né? Até que ponto essa busca ativa por equilíbrio em todas as suas formas, seja esse equilíbrio energético ou de pH que o biomagnetismo propõe, segundo a fonte, ou seja o equilíbrio que a gente busca com hábitos de vida mais saudáveis, sono, nutrição, controle do estresse, até que ponto essa busca por equilíbrio pode ser um pilar fundamental não só para lidar com problemas como a labirintite, mas para a nossa saúde, para a nossa resiliência de um jeito muito mais amplo, mais preventivo. Algo para se pensar.